E recebemos agora em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta, mais uma vez aqui com os nossos queridos internautas e telespectadores para o nosso quadro aqui, Sua Saúde, Seu Direito, trazendo aí assuntos de relevância para o dia a dia dos nossos queridos amigos aí relacionados ao direito à saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a recusa de terapia por parte do paciente. Lembrando que num programa, outros programas, nós discutimos a questão da objeção de consciência, onde era a recusa de atendimento por parte do profissional médico. Então, atendendo até uma pergunta que nos chegou aí, nós vamos estar abordando esse tema junto com os amigos. Então, chegou até nós a seguinte questão, Posso me recusar a iniciar ou continuar um tratamento terapêutico indicado pelo meu médico? A resposta é sim. Em regra, sim. Você pode recusar. Por quê? Porque você está exercitando o princípio de autonomia de vontade, da sua vontade em relação àquilo que você determina, daquilo que você acha que é melhor para você, para a sua vida. E onde isso está regrado, onde isso está normatizado? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2232/19, inclusive uma resolução que nós já trouxemos aqui, com foco na questão da objeção de consciência pelo profissional médico. Então, essa resolução, ela estabelece normas éticas para a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Ok? Então, nós vamos ler aí o artigo 1º até o artigo 3º, e que ela nos traz essa ideia da questão da recusa terapêutica. Ok? Então, vamos lá. O artigo 1º diz: a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente. Então, é um direito que lhe é assegurado ao paciente recusar uma terapia, a ser respeitada pelo médico. Okay? Desde que o médico, o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. Ou seja, é possível sim, só que o profissional médico deve informar de todos os riscos e das consequências. Aí nós voltamos também num assunto que nós já tratamos em um programa anterior, que é o termo de consciência livre e esclarecido, onde o paciente, recebendo todas as informações, informações completas, informações inequívocas, ele assina um termo de que está consciente dos riscos e das consequências que aquela decisão dele na recusa de uma terapia vai acontecer com ele. Então, o médico deve se precaver disso também, depois de todas as informações dadas. Acontece, por exemplo, onde acontece uma recusa terapêutica, e não é muito incomum isso, tratamentos oncológicos, aqueles tratamentos de câncer, que dependendo do tratamento, são tratamentos prolongados, tratamentos dolorosos, com vários efeitos colaterais e duradouros, onde o paciente ele opta por não fazer o tratamento. Ele prefere ter uma sobrevida de maior qualidade, porém reduzida, enfim, mas é a questão, autonomia da vontade é aquilo que o paciente acha que é melhor para ele. Okay? Isso cria aí uma série de pensamentos e discussões filosóficas e éticas, enfim, até religiosas, mas diz respeito ao paciente. E a resposta que eu disse, pode recusar? Sim, porém, existe exceção à regra. O artigo 2º diz que é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão do direito à recusa terapêutica proposta em tratamento eletivo. Então, veja bem, ela pode ser recusada a terapia? Sim. Então, vamos lá. Paciente maior de idade, não pode ser uma criança, um adolescente, tem que ser capaz, civilmente, ou seja, ter discernimento daquilo que ele está, da decisão que ele está tomando, estar lúcido, orientado e consciente, isso do ponto de vista clínico,
né? Como é que a gente consegue isso? Porque em um determinado momento ele tem que tomar aquela decisão, né? Então, você tem ali até a chamada, né, de outros profissionais, talvez um psicólogo, um neurologista, enfim, para atestar que naquele momento da tomada de decisão, da recusa de uma terapia, ele esteja lúcido, orientado e consciente, ok? Para que não seja uma decisão com vício, né, dessa autonomia, a recusa da terapia, ok? E também recusa a terapia proposta em tratamento eletivo, ou seja, o que é o tratamento eletivo, né? As cirurgias eletivas são aquelas que não são caracterizadas como urgência e emergência, então elas não têm um risco iminente de vida naquele momento. Então, pode o paciente tomar uma decisão e é de acordo com a legislação vigente, que é a questão da urgência e emergência, tá? Aí vem o parágrafo único, né, que o médico, diante da recusa terapêutica, pode propor outro tratamento, quando disponível. Então, se o paciente recusa o tratamento, né, a terapia A, ele pode sugerir a terapia B, e aí fica a decisão do paciente. Ok? Artigo 3º, assim, em situações de risco relevantes à saúde, que não é a eletiva do artigo anterior, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica do paciente quando menor de idade ou que o adulto que não esteja em pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estar representado ou assistido por terceiros. Então, veja que tem aqui uma exceção, né? Quando o paciente for menor de idade, né, ou adulto que não esteja nas plenas faculdades mentais, o médico não deve recusar essa terapia. Tá? Um exemplo disso, que é muito comum, e aí entra questões filosóficas, questões religiosas e éticas, é na questão de transfusão de sangue para aquelas pessoas que são adeptas às religiões de Testemunho de Jeová, por exemplo, né? Que eles não aceitam a questão da transfusão de sangue. Mas, em se tratando de um menor de idade, prevalece o quê? Prevalece aí o direito, né, e a vida, e também o médico tem a obrigação, porque ele tem um juramento do quê? De salvar vidas, né? Então, nesse momento, ele pode não aceitar isso nessas condições aí previstas nessa resolução do CFM, ok? E tem uma outra questão, né, que foi também posta aqui. Após a minha recusa, posso procurar outro profissional? Pode não, você deve. Né? Aí, novamente, a autonomia da vontade. Porque a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Se você recusa em função de não querer submeter aos efeitos da terapia, ou se você não está convicto daquela terapia, daquele tratamento indicado pelo seu médico, encerra ali com ele e procure uma outra opinião. É um direito seu, né? Então, você procurando uma segunda opinião, porque você deve estar seguro sobre a submeter-se a uma terapia medicamentosa ou cirúrgica, né? Ou uma cirurgia, ou um tratamento com remédios, você tem que estar convicto disso, né? E como você faz isso? Procure um profissional experimentado, né? Procure um especialista na área da qual você está buscando, né? Atenção, aqui uma dica, muito cuidado com o Dr. Google, né? Não é incomum as pessoas buscarem soluções de saúde na internet. Há informações importantes? Sim, porém, são informações que devem ser analisadas num conjunto, no total, né? Numa análise mais ampla, com exames, com medicina baseada em evidência, novas tecnologias, porque nós somos indivíduos, seres individualizados. Então, aquilo que serve para mim, na mesma doença, pode não servir para você ou para outra pessoa. Então, é importante que você tenha aí um profissional especialista na área, não? Um profissional experimentado. Como que eu faço isso? Como que eu vou buscar um profissional, além daqueles que eu já conheço? Olha, escolha um profissional e informe sobre esse profissional, né? Aí a internet, para isso, você pode procurar nas associações, nas sociedades de profissionais de medicina por especialidade. Por exemplo, você vai precisar de uma opinião de uma neurocirurgia, né? Um neurocirurgião.
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, você pode procurar, ligar, pesquisar se esse profissional ele é, de fato, especialista na área, se ele faz parte dessa sociedade, se ele tem obras publicadas, enfim, você tem esse direito. Tá? Assim como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também. Né? Também não é incomum, a gente vê em reportagens, a gente vê em noticiário, que depois de determinado fato ocorrido de erro médico, aí a pessoa vai saber que aquele profissional ele não tem especialidade na área, principalmente cirurgia plástica, ele não faz parte da sociedade brasileira, ele já tem outros problemas decorrentes da atuação do ato médico. Então, procure, se informe, é a sua saúde, é seu direito, para que você possa ter a decisão correta e mais acertada para aquilo que você está buscando para a sua vida, para a sua saúde. É seu direito, ok? Então, lembrando, mande as suas perguntas, suas questões, os assuntos que você gostaria de ver tratado aqui no nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, pelo Facebook ou Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, né? Ou pelo WhatsApp do Conecta, é o 992489494. Ok? Boa noite, amigos. Até quinta-feira que vem.